O texto que vamos ler para a nossa inspiração se encontra em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 3. Você abra a sua Bíblia neste texto, ou o seu tablet, ou o seu celular, enfim, e vamos acompanhar então a leitura que vamos fazer desse texto. Diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Eu posso imaginar para um brasiliense, né, alguém nascido em Brasília, a expressão é esta: vi um novo céu, uma nova terra, porque já se for o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. O brasiliense que nunca viu o mar e vai pela primeira vez, vê aquela coisa linda do mar, né? Não sabe dos perigos, obviamente, do mar, mas ali, aquela coisa linda, fica pensando: mas puxa vida, vai acabar assim? O mundo, o novo céu, nova terra, não tem essa coisa linda como o mar. A gente precisa entender que quando João escreve o livro de Apocalipse, o comentário do Apocalipse, ele escreve utilizando uma simbologia muito forte. A gente viu isso quando estudamos sobre as últimas palavras sobre o julgamento e vimos o que significa o Armagedon, né? Que tudo que está no Apocalipse utiliza este formato da simbologia apocalíptica, que era um tipo de literatura que durou entre o ano 200 a.C. até o ano 200 depois de Cristo. Então, o Apocalipse, ou Apocalipse de João, não é o único livro neste estilo daquela época. Muitos outros apocalipses existem. Na própria Bíblia nós temos vários pequenos apocalipses, né? Por exemplo, Mateus capítulo 24, 25, é o que é chamado o Apocalipse de Jesus, onde Jesus fala das últimas coisas, etc. Nós temos nos livros de Daniel, Ezequiel, enfim, nós temos vários exemplares desse tipo de literatura, mas é sempre importante lembrar que ela usa de simbologia. No caso aqui, é uma coisa interessante lembrar que a igreja cristã estava sendo perseguida pelo Império Romano. Os cristãos, era exigido deles que se prostrassem diante do imperador romano, no caso Domiciano. Tinham que se prostrar diante dele, fazer e participar do culto ao imperador. Não participou, era perseguido. Ou como João, mandado para o exílio, como ele foi mandado para a ilha de Patmos. Então ele diz: olha, eu, João, vosso irmão, na dor e no sofrimento, estou aqui exilado na ilha de Patmos. E lá ele recebe a revelação. É muito interessante, portanto, entender essas coisas. João, tolhido dos seus próprios bens, foi tirado, se é que João tinha lá os seus bens materiais, digamos, mas tolhido dos seus bens, da liberdade, não podia sair, obviamente, ali da ilha de Patmos, de água para beber, porque a ilha de Patmos é cercada de mar, né? Então não tem ali água potável, né? A água tem que vir de fora, tem que ser trazida, etc. E João pastoreava então as igrejas à distância, né? É claro que ele tinha essa liberdade de enviar cartas como de fato enviou, e ele precisava mandar cartas que não fossem tão explícitas contra
imperador romano. Se ele fizesse isso, as cartas não chegariam ao seu destino. Daí que se usam muitas imagens, a besta, não é? O dragão de 7 cabeças, esse tipo de coisa que o imperador romano, ou os romanos lendo, que não tem a menor ideia do que era isso. É preciso, portanto, entender a importância da simbologia neste contexto. Quando era exigido, os cristãos viviam o dilema, ou cultam ao imperador, ou se prostram diante do imperador, ou mantêm a lealdade a Cristo. Mas a lealdade a Cristo significava zombaria, sofrimento, perseguição e muitas vezes morte. A igreja de Pérgamo se fala, por exemplo, de um irmão que foi morto, né, ali, no meio da igreja, foi morto. E tudo isso, então, acontecia ali. Através do Apocalipse, então, nesse estilo da literatura chamada apocalíptica, João, cheio de símbolos e imagens, ele procura confortar a igreja perseguida, ele procura restaurar a esperança, restaurar o ânimo daqueles crentes, e distorcer ou corrigir as distorções que estavam acontecendo. Por isso, então, ele escreve sobre Cristo, a igreja, as escrituras, adoração, o mal, oração, o testemunho dos crentes, política, vimos as últimas palavras sobre política, e finalmente ele escreveu para aqueles que se perguntavam, está lá em Apocalipse capítulo 6, verso 10, até quando, Senhor soberano, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É por isso que João vai falar sobre a última palavra, sobre o julgamento divino que vai vir sobre todos, não? E, finalmente, sobre a salvação que nós vimos semana passada, capítulos 19 e 20, que traz as imagens do banquete e da guerra e do banquete. Salvação também é isso. Enfrentar uma guerra todos os dias, o nosso Armagedon de todos os dias, não? Que são antecipações daquela batalha final, quando todo o mal será vencido e extirpado, e Satanás e seus agentes serão lançados no lago de fogo e enxofre. Agora está na hora de falar um pouquinho sobre o céu, ou melhor, sobre a eternidade. É isso que nós temos nos capítulos 21 e 22 do livro de Apocalipse. E assim vamos concluindo. Na semana que vem nós vamos mas vamos falar sobre as últimas palavras e assim encerrar esta série. O que nós temos nesses 2 capítulos são antevisões da eternidade. Lembra, João está escrevendo no ano 96 a.C. Então aqui ele dá antevisões da eternidade, figuras da vida do mundo que há de vir, pré-estreia, avant-première, digamos assim, do que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Que visões João nos traz aqui no Apocalipse? Quais são as visões que João nos apresenta sobre a eternidade? Sobre o que significa céu, afinal de contas. É muito interessante esta imagem, e me chamou muita atenção, da ideia de João, ou Apocalipse, abrindo a porta e lá do outro lado há uma luz e vai ser revelado alguma coisa. Não? E vocês vão descobrir que aquilo que vai ser revelado depois da porta naquela luz é algo que precisa ser trazido para o lado de cada porta. Mas vamos ver isso aí com mais detalhe? Quais são, então, as visões e as imagens que João nos passa aqui? A primeira delas é a cidade de Deus, a essência da igreja. Capítulo 21, versículo 1, nós lemos: e vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Que
cidade é essa? Algumas pessoas, e este é um tempo, por conta da guerra no Oriente Médio, em que muitas pessoas vão novamente botar o foco lá em Jerusalém. Esqueçam, é Nova Jerusalém. É Nova Jerusalém. É nova. É outra percepção. A cidade santa é a Nova Jerusalém. E esta noiva, cidade santa, Nova Jerusalém, não é outra, senão a própria Igreja de Cristo. É isso. Que aqui é retratada com o símbolo de uma cidade, de uma nova cidade. As igrejas dos dias de João e de hoje contemplam esses versículos como se nós estivéssemos nos mirando diante de um espelho. Se você ler o capítulo 21 aí do livro de Apocalipse, você vai vendo a descrição, que nós não vamos entrar muito em detalhes aqui, mas ele vai descrevendo ruas de ouro, etc, etc. Agora, um detalhe que me chama a atenção. Há algumas canções, não sei se vocês já viram isso, algumas canções que falam das mansões no céu, não é? E dizem assim, você vai viver numa mansão ou num casebre lá no céu, depende do que você fizer aqui. É bem estranha essa imagem, não sei se alguém já conseguiu encontrar isso no Apocalipse, porque eu já li e não encontrei. Mansão no céu. Quer dizer, às vezes nós tentamos trazer a imagem do que seria aqui para nós o ideal, né? E a gente tenta transportar para o céu. Não há essa imagem. Pelo contrário, sabe qual é a imagem da Jerusalém? Veja aí no versículo número 16 do capítulo 21. Olha o que é que diz de Jerusalém. A cidade era quadrangular. Quadrangular. Pois o seu comprimento era igual à sua largura. E o anjo mediu a cidade com vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. Completamente quadrada. Completamente quadrada. O que isso quer dizer quando diz que o comprimento, largura e altura eram iguais? Exatamente por isso. Não é? Porque não há essa distinção, por exemplo, social, que nós vemos muitas vezes em nossa sociedade. A Nova Jerusalém e a Igreja do Senhor não pode ser a reprodução, meus amados irmãos, meramente do nosso mundo, e muito menos daquilo que são as desigualdades presentes no nosso mundo. A igreja não é chamada a reproduzir na sua vida aquilo que a sociedade vive. Nós é que precisamos ser o modelo para a sociedade. É por isso que se fala da Nova Jerusalém. É por isso que fala da cidade santa. Outro detalhe, capítulo 21, versículo 12. Tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, sobre as portas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. As portas desta Nova Jerusalém, dessa nova cidade, está escrita com os nomes das 12 tribos de Israel, se referindo, portanto, ao Israel bíblico. Versículo 21, 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. É algo que a gente vem falando aqui, porque o número 24, 12 mais 12, aparece demais em toda a Bíblia. De vez em quando chama atenção isso. E aqui, capítulo 21, ele vai descrever melhor o que ele quer dizer com 24. Se refere às 12 tribos de Israel, somada aos 12 apóstolos, que representam, portanto, os dois juntos, o novo Israel, a igreja
Composta, é verdade, daqueles que vêm lá do antigo, da antiga aliança, mas é principalmente ela composta dos apóstolos do Cordeiro. Igreja é isso, é esta a Jerusalém, a nova Jerusalém, que reúne em torno de si tanto o antigo Israel como também o novo Israel. Aliás, compõe com os discípulos e apóstolos de Jesus o novo Israel. O céu é assim a experiência da igreja perfeita. Olha lá, ela é quadrangular, a ideia de perfeição, ok? O céu, então, é a experiência da igreja perfeita, edificada por Deus. Do alto ela desce, ela não é construção humana, ela não é meramente reprodução das nossas inteligências, das nossas percepções humanas, ela desce do céu, portanto ela é edificada por Deus, iluminada por Deus. Diz lá que ela não precisa de luz, não precisa de sol, porque o próprio Deus ilumina a cidade. Está aí no capítulo 21, depois você pode ler em casa. Ela então é iluminada por Deus, unida em Deus, 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos de Jesus e do Cordeiro, santificada para Deus, que adora a Deus e intermedia o amor de Deus. Esta visão da Nova Jerusalém é uma verdade, uma realidade que a gente precisa trazer para a igreja hoje. Hoje. No final eu vou voltar a esta explicação. Segunda visão, segunda imagem do céu que nos traz João é a habitação de Deus, a essência do Evangelho. Olha o que diz o capítulo 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus, e que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Sabe o que diz Apocalipse 21, 22, 27? E nela, na cidade, eu não vi templo algum, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Se a primeira imagem da eternidade é a essência da igreja, aqui a segunda nos traz a essência do Evangelho. E a essência do Evangelho é aquele primeiro verso que diz: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. A essência do Evangelho é a tabernaculação de Deus com os homens. O que quer dizer isso, essa palavra feia? Na verdade, um neologismo. O que quer dizer isto? Êxodo, capítulo 25, versículo 8, diz que Deus ordena a Moisés que os filhos de Israel fizessem um tabernáculo. Qual era o objetivo do tabernáculo? Aquela tenda que ia caminhando junto com o povo onde eles iam. Dentro do tabernáculo estava uma arca, a arca da aliança. Mas a tenda ia acompanhando o povo por onde ele ia. Eu tive privilégio, não sei quantos conheceram, lá no Timna Park, no sul de Israel, bem no deserto do Negev, bem lá no extremo sul, eu tive a oportunidade de conhecer uma réplica do tabernáculo.
E é muito interessante, não é? Eu já contei essa experiência aqui como uma judia messiânica, ou seja, uma judia que crê que Jesus é de fato o Messias, né? Porque nem todo crê, né? Nem todo judeu crê que Jesus é o Messias, aliás, muito poucos, né? Os messiânicos são muito poucos dentro de todo Israel. Pois bem, ela então nos contava o significado daquela tenda, daquele tabernáculo, especialmente explicando o véu do templo se rasgando de alto a baixo. Não sei se vocês se lembram o que eu partilhei acerca disso, mas deixa eu só lembrar, que pode ser que alguém que esteja aqui não tenha ouvido, né? Ela compartilhava com a gente e nos lembrava que o véu do templo se rasgando do alto a baixo. Que véu era esse? É o que separava o Santo dos Santos do resto do tabernáculo. Ali no Santo dos Santos estava a Arca da Aliança. Ali no Santo dos Santos só entrava o sacerdote. E durante muito tempo a teologia tentou afirmar que este símbolo do véu do templo se rasgando do alto a baixo, quando Cristo morre na cruz do Calvário, significava que agora o acesso a Deus estava aberto por meio de Cristo. Não precisava mais do sacerdote como intermediário, etc, etc. Durante muito tempo eu pensei assim, até que eu aprendi com essa senhora algo muito profundo. É que ela começou a me lembrar, ou nos lembrar, a todo o grupo que estava ali, começou a nos lembrar alguns episódios da Bíblia. Por exemplo, quando Jacó recebe a notícia da morte do seu filho José, ou não da morte, mas os irmãos levam a roupa rasgada, manchada de sangue, etc. E ele conclui: uma besta fera matou meu filho, e ele começa a chorar, mas antes de chorar ele faz uma coisa, ele rasga a sua roupa assim, o seu véu, o seu manto. E ela foi então nos contando isso, ali, em hebraico, sendo traduzido ali pelo nosso guia, Sérgio. E ela foi então lembrando, Jefté, aquele homem que fez uma promessa a Deus que se vencesse a guerra, a primeira coisa que ele encontrasse quando voltasse para casa, ele sacrificaria em holocausto ao Senhor. E a primeira coisa que ele encontrou foi a filha dele. E ele resolveu cumprir a promessa, mas ele rasgou o seu véu, o seu manto, de alto a baixo. Ele então foi lembrando, ela foi lembrando para a gente essas coisas. Davi, quando recebeu a notícia ali da morte dos seus filhos, etc., rasgou o seu véu, rasgou o seu manto. O Jó, quando recebe a notícia de que a casa tinha caído, o telhado caiu em cima de todos os seus filhos, todos os 10, matando todos, ele rasga as suas vestes. E ela nos disse: a morte de Cristo, Deus entrou em luto. Isto era sinal de luto de Deus. Luto de Deus. E aquilo nos emocionou bastante, nós ficamos ali chorando e pensando nesse significado. Mas, pois bem, o tabernáculo foi constituído por Deus de forma muito clara em Êxodo 25:8. E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Tabernáculo, templo, é símbolo de comunhão, comunhão profunda com Deus. Eu habitarei no meio deles. É por isso que a imagem do céu é esta, é da igreja em plena e completa comunhão com Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, Deus mesmo estará com eles. Esta é a segunda visão, é a habitação de Deus, que Deus habita no meio do seu povo. É por isso que João vai dizer: lá eu não vi templo algum. Eu já disse aqui da igreja que templo não vai para o céu. Templo não vai para o céu. E às vezes eu fico impressionado com igrejas evangélicas que constroem verdadeiras catedrais, como se essas catedrais fossem para o céu.
Não vão, não. Lá no céu, João não viu templo algum, sabe por quê? Porque não precisa mais, porque Deus já está habitando com o seu povo. Esta imagem e a visão que João tem é da habitação de Deus. O céu é a experiência do evangelho perfeito. Aqui, opa. O céu é a experiência do evangelho perfeito, a tabernaculação de Deus com os homens, seu governo e o amor de Deus absoluto por nós. Isso é o céu. Isso é o céu, que a gente também precisa antecipar aqui para a terra. Terceira verdade: o mundo de Deus renovado. O mundo de Deus renovado, a essência da criação. Capítulo 21 diz assim, no livro de Apocalipse, versículos 4 e 5: Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, preste bem atenção nisso: eis que faço o quê? Todos juntos. Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Que coisa interessante. Cristo chamou o final dos tempos de regeneração. Querem ver? Está aqui. Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. O que é esta palavra regeneração? Regeneração vem de uma palavra grega, palingenesia. Palingenesia, que é a junção de uma preposição, de uma expressão que significa, a palin, que significa repetição oscilatória, de novo, outra vez, renovação, regeneração. E o que é o Gênesis ou Gênesis, conhecido todos nós? Fonte, origem, nascimento, ciclo vital, curso de vida. Quando Jesus chamou o fim dos tempos de regeneração, ele então estava nos mostrando que este final dos tempos não é meramente destruição do atual mundo, mas a regeneração, é um novo Gênesis. Preste atenção nesse fato. O primeiro capítulo da Bíblia descreve como Deus criou o mundo. O último capítulo da Bíblia mostra como Deus o recriará. Recriará. A nova criação será aquilo que deveria ter sido desde o princípio. O trono de Deus no centro de tudo, o povo de Deus a contemplá-lo, servindo-o, selados pelo seu nome, reinando com ele em dia eterno. Eu pensei muito numa afirmação que vou fazer aqui, mas o Apocalipse não fala do fim do mundo, fala da regeneração do mundo. Aliás, não é só o Apocalipse, como eu mostrei, foi Jesus que falou na regeneração, no novo Gênesis. O céu é a criação de Deus renovada, é isso. O céu é a criação de Deus renovada, sendo aquilo que deveria ter sido desde o princípio. E caminhamos agora para o último
aspecto que eu quero falar com vocês nesta manhã. É o novo céu e a nova terra, a essência do Apocalipse. Eu não sei você, mas eu sempre imaginei o céu sem terra. Eu sempre imaginei, desde pequeno, eu cresci dentro de uma igreja, né? A gente costuma dizer que eu nasci dentro da igreja, uma igreja batista, tá? Pequenininho, desde novo, sendo levado para a igreja, apresentado ao Senhor, me converti lá dentro da igreja, uma igreja batista, a vida inteira. Eu sempre imaginei isso, vai chegar o dia em que esse mundo vai se acabar todo, e aí eu vou para um outro lugar chamado céu. E eu confesso a vocês que eu nunca tinha prestado atenção em que diz o seguinte: e vi um novo céu e uma nova terra. Você tinha parado para pensar nisso? Nova terra? Como assim? Ela não vai ser destruída, não vai implodir, não vai se acabar. É novo céu e nova terra, irmãos. Quando a Bíblia fala sobre céu, essa é uma expressão que mostra que existem muito mais coisas que o nosso olho consegue enxergar. Além e através do que vemos, existe o que não conseguimos ver, que está não lá longe, mas bem aqui, à nossa frente, entre nós. Deus, seu governo, amor, julgamento, salvação, misericórdia, graça, cura, sabedoria. O céu bíblico, irmãos, envolve o que se vê, mas também o que não se vê, ambos reais e em conexão. Por isso é que a última visão de João é o céu. João não apresenta o fim, e sim um novo começo. João não fala só de céu, fala também da terra. João fala de um novo: eis que faço novas todas as coisas. Mesmo utilizando elementos do presente, lugares, cidades, pessoas, visões, sonhos, porções invisíveis e invisíveis, ele fala disso. O que João faz é uma espécie de correspondência, afirmação de uma correspondência. Aquilo que começamos a experimentar agora na igreja do Senhor, a comunhão com Deus, o julgamento de Deus, o nosso Armagedon, como falamos semana passada. Aquilo que nós começamos a experimentar agora corresponde ao que um dia experimentaremos em plenitude, por completo. A visão do céu não promete algo diferente, promete mais. Completar o que começou. Há continuidades, portanto, intrincadas, profundas, entre o visível e o invisível. Eugene Peterson conclui dizendo: o céu é a invisibilidade na qual estamos imersos, que se transforma passo a passo em visibilidade, até que um dia ficará completamente visível. Para mim, individualmente, talvez, quando eu for chamado à presença do Senhor, se não for no tempo final. Para todos, quando finalmente chegar este tempo da renovação final de todas as coisas. O que João está aqui falando para aquela gente do primeiro século, perseguida, sofredora, não é dizendo vai ter um dia lá no fim que isso vai acontecer. Não é isso que ele está dizendo. A mensagem dele é: gente, vocês podem experimentar já um pouco deste amanhã. Vocês podem experimentar aqui comunhão, julgamento de Deus, salvação de Deus. Vocês podem experimentar aqui o poder das Escrituras. Vocês podem experimentar agora no presente a oração. Vocês podem esperar desde já a queda da besta pelo poder de Deus, do Império Romano que os massacra. Vocês podem experimentar o Cristo vitorioso entrando no campo de batalha com um cavalo branco. Vocês podem experimentar isso agora.
Irmãos, não faria menor sentido se João estivesse falando apenas lá do futuro, do amanhã, que ainda não chegou nem para nós do século 21. Não faria menor sentido. Mas esta mensagem de João era presente para aqueles, é presente para nós, até que ela se complete finalmente, quando todas as coisas forem renovadas. Há uma canção dos Arautos do Rei, que nós vamos ouvir já já, cantada pelo Benilton, e que eu percebo que ela encarna exatamente esta percepção. Preste atenção na letra. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, onde tudo é paz e não há lugar para o mal. Almejo este lar, o céu, né? Almejo este lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá para mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando o hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como o meu Jesus viveu. Em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. O céu é aqui, se eu tomo tempo para louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Amém? O que João vê e antevê é a celestialização da terra, como promessa do que virá lá no futuro. Mas nós podemos, pela graça de Deus, começar a viver aqui agora. É isso que Jesus nos ensinou a pedir na oração do Pai Nosso. Aliás, quando ele fala sobre salvação, observe, ele não diz: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, terá a vida eterna. Ele diz: tem a vida eterna. O céu começa agora, começa aqui, pode ser vivido aqui por nós. E ele nos ensinou a orar pedindo isso, sabia? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, aqui e agora, como é feita no céu. É isso. Jesus está nos convidando a gente orar pela celestialização da terra aqui e agora, nos preparando para aquilo que virá, quando todas as coisas forem completas na obra de Deus. Mas não fique esperando o céu só lá na frente. Comece a vivê-lo agora.